Marcos 6, 45 a seguir. Diz assim o texto sagrado: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista deles. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Nós temos as nossas lutas cotidianas. Cada um tem as suas lutas, não tem jeito. A pessoa nasce aqui já tem luta, né? Nasceu, lá no hospital já passa aperto a criança, já tem a lutinha. A vida vai ter, enquanto adolescente tem a luta, o infantil tem, o jovem tem, o casado, é assim por diante. São as lutas cotidianas da vida, mas nós temos a solução. Quando Deus criou o ser humano, Ele o fez para que o ser humano tivesse íntima comunhão com Ele. O propósito de Deus no princípio era que a pessoa vivesse feliz. A vida no jardim do Éden era extraordinária, boa, maravilhosa, excepcional, diferenciada. Um dia alguém me perguntou: pastor, se o homem tivesse pecado? Eu falei: seria feliz para sempre. Mas não teria filhos? Eu falei: só teria. Teria filhos e mais filhos. Filho é bênção. Filho não é uma maldição. O sexo do casamento é puro. Quando Deus criou a Eva para o Adão, os dois se tornaram ali um. E eles iriam se multiplicar naturalmente. Sem o pecado, a vida seria gloriosa. Chegaria num ponto de um aperfeiçoamento e uma eternidade para sempre com o Senhor. Mas o pecado deu lado aquilo que sofremos, as consequências. Quando lemos em Gênesis, cada um ali teve a sua consequência, a mulher, o homem, até Satanás. Todos tiveram as suas consequências. Por isso que nós temos embates. Aqui nesse texto, irmãos, é interessante. Quando você olha no texto imediatamente anterior, você vai ver a primeira multiplicação dos pães e peixes. Imagina você estar 3 dias num lugar e de repente começa a sentir fome, aparece uma criança ali e tinha nada para repartir, tinha nada. Mas aquela criança, 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus pega aquilo ali e alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Já pensou? Ainda sobraram 12 cestos de comida. Eles não entendiam o que estava acontecendo. E nem entenderam depois. Os discípulos, apóstolos, foram quem distribuíram a comida. E aquela comida não acabava. As coisas de Deus é assim, quando Deus coloca a sua mão, a bênção é completa, a bênção da tua vida não vai acabar, se Deus estiver presente no teu viver. Se o Senhor for constante na tua vida, a luta poderá vir, mas a vitória será uma consequência. Então, depois de um milagre tão grande como aquele, Jesus mandou os discípulos passar para o outro lado do mar, a Betsaida, e ele subiu a orar. Ninguém poderia fazer tantos milagres se não tivesse uma
íntima comunhão com Deus. Muitas vezes nós olhamos Jesus como Deus e Ele o era, mas Jesus, quando vem à terra, Ele esvazia-se da sua glória, de si mesmo, e Ele vai viver aqui como um de nós. E como um de nós, Ele vai ter uma vida de oração constante. Aqui, Ele orou a noite toda, a vigília dele durou aí próximo de umas 10 horas, porque na quarta vigília da noite, Ele vai lá encontrar os discípulos no meio do mar. Então Ele manda os discípulos passar, Ele fica sozinho ali em oração, e de repente Ele percebe que os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, em aperto, grande aperto, e Ele vai andando por sobre o mar, e Ele resolve o problema dos discípulos, exatamente no momento que Ele sobe no barco. Quando Jesus chega aí no teu barquinho, a coisa muda. A gente precisa, sobretudo, de Jesus. Alguém poderia dizer, tudo que precisamos é Jesus. Jesus chega, a dificuldade está resolvida. Pastor, mas por que eu estou passando com tantos problemas então? Talvez está precisando de Jesus chegar um pouco mais. Talvez Jesus precisa aproximar um pouco mais. Você precisa falar, Jesus, dá uma entrada aqui. E senta aqui no barco, Senhor. Não passa por aqui não, fica aqui. Jesus chegando, Ele vai resolver. Mas o que nós queremos meditar nesse texto? Sempre Deus tem alguma coisa nova nos textos da palavra. Diga assim, na jornada da vida. É nisso que estamos, na jornada da vida. E passa rápido, né? Expedito há pouco tempo era novinho, agora já está aí 70 e poucos anos. A vida passa rápido, não é mesmo, Assis? Passa rápido. Tudo é assim. A gente não tem ilusão. Olha lá o Zé Otávio. Ele escondeu a idade, agora não tem mais jeito, né? Com aquela barba totalmente branca, ali é próximo de 90 mesmo. Né? A vida é rápida, a vida é assim, mas é uma jornada. Irmãos, nós estamos numa jornada, nós estamos passando para o outro lado. Os discípulos estavam passando para o outro lado do mar da Galileia. Nós estamos indo para o outro lado. Quando chegar do outro lado, lá tem uma bifurcação, nós não podemos errar o lado. Nós não podemos errar o caminho ali, não podemos entrar num caminho muito largo que ele conduz para a perdição. Tem um caminho mais apertadinho ali, sem uma aparência humana, mas aquele é bom, aquele te aperta um pouco, mas te leva para a glória. Mas estamos nessa jornada da vida. Vamos lá. Na jornada da vida, diga assim, enfrentamos o vento contrário. Versículo 48, a parte inicial diz, e vendo-os de dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite. Então, eles passaram a noite, eles saíram ali no início da noite, agora já estava na quarta vigília. A quarta vigília é entre 3 horas da manhã e 6 horas. Então, eles passaram a noite, dificuldade para remar. Então, muitas vezes nós pensamos assim, bom, eu sou uma pessoa de Deus, não terei luta. Terá. Quem falar para você que você não terá, vai estar te enganando completamente. Terá. Veja bem, os discípulos aqui eram os escolhidos de Jesus, eram os melhores. Eles estavam próximos do Senhor. Eles tinham aqui na folha anterior alimentado multidões. Não tinham entendido muito bem, mas eles estavam ali servindo. Eram do Senhor, tinham deixado tudo. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago, João, André, eles deixaram ali o barco, o pai trabalhando e foram embora. Eles estavam com o Senhor. Mas quando eles estavam ali no meio do mar, o que aconteceu? O vento contrário. Estava navegando, eles eram bons, a maioria dos apóstolos eram pescadores, eles entendiam tudo do barco, do mar, eles sabiam como conduzir aquele barco. Então eles estavam indo tranquilo e veio ali um temporal.
especialmente o vento contra eles, o vento contra a água. Eles pensando, agora nós estamos complicados, não vai dar para continuar. E Jesus não estava ali. A pior notícia era aquela, a pior notícia não era o vento contrário. A pior notícia para eles era que Jesus tinha ficado lá, do outro lado, ficado ali da sua vida de oração, e eles vão enfrentar uma tormenta ali, um terror, um sufoco. Eles estavam ali e de repente aquele vento, o barco não vai, não dá, para voltar era complicado, porque vocês viram, o vento vem também e vira aquele barco. Se viram o barco, eles estavam no meio do mar, poderiam ter um sério perigo ali de perder inclusive a vida. Então a dificuldade era terrível, porque o vento era contrário. O vento contrário chegou para eles. O vento contrário muitas vezes chega no nosso lar, na nossa vida pessoal, chega lá na empresa, no teu trabalho. O vento contrário vem. Vento contrário vem. Tem gente que tem uma mensagem ufanista, fala, não, entrega a vida para Deus que está tudo nos ouvidos. Não é verdade, aqui está o exemplo claro, os apóstolos estavam passando por isso. Então o vento contrário vem, não tem jeito, enfrentamos o vento contrário. Ele vem um momento ou outro, pode ser uma enfermidade, um problema familiar, o vento contrário vem, aquela luta que a gente não quer, que a gente não deseja, ninguém quer. Alguém fala, você quer ser muito vitorioso, você tem que ter muita luta, ninguém pede isso. Ó Senhor, eu abro mão de ser muito vitorioso, mas deixa a luta em outro lugar. Ninguém quer, mas o vento contrário vem. Aquele vento bate forte, né? Quando a gente está andando na rua, assim, os motoqueiros, mais, né? O vento quando vem não é fácil não, né? Aquele vento forte. Agora imagina você no meio de um mar escuro, de noite. Bom, quarta vigília, vamos pensar aí, 4:30 da manhã, 4 horas, 5 da manhã, e aquela situação aflitiva. Então a aflição, infelizmente, vem para o ser humano. O ser humano está muito sujeito a isso. E se você está passando por uma luta, não se sinta pior do que ninguém. Muitas vezes a pessoa no meio de uma tormenta pensa, eu sou o pior cristão do mundo, por isso que eu estou passando por isso. Eu estou passando por essa prova porque eu desagrado totalmente a Deus. Não, não é por aí. Não é exatamente isso. O vento contrário vem para todo mundo. Se você olha de Gênesis a Apocalipse, todos os servos de Deus passaram por muitas lutas. Ninguém sofreu tanto na terra quanto Jesus. Ninguém sofreu tanto. É isso que acontece. Então isso traz uma preocupação quando a gente prega isso. Eu vou ter luta? Vai. Mas isso também traz um certo alívio quando a gente se autocondena muitas vezes. Talvez você está passando uma luta e pensando que você é o grande culpado, a grande culpada. Não é exatamente isso. Infelizmente, como eu disse na introdução, desde o pecado de Adão e Eva, o mundo ficou sujeito ao vento contrário. Vamos lá. Na jornada da vida, diz assim, Jesus tem o domínio sobre a nossa luta. Final do versículo 48b diz assim, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Interessante, o grande problema dos discípulos era o vento no barco e no mar. Aquela água subindo, tocando ali, água caindo dentro do barco, e eles ali, quem sabe, tirando aquela água. Era um problemão para a vida deles. Parecia ser o fim, parecia que não teria uma saída. Eles pensavam consigo, e agora, sem Jesus, o que vai acontecer? Aí Jesus está lá orando, e eles sentem claramente o problemão deles, dos discípulos, e a Bíblia diz que ele vai, na 4ª vigília da noite, lá bem de madrugada, ele vai ao encontro dos discípulos. Ele vai andando por sobre o mar. Preste atenção, o que era problema para os discípulos, para Jesus era um caminho.
Aquele mar revolto que jogava água dentro do barco era uma situação grave para os discípulos. Para Jesus, ele caminhava sobre aquilo. Jesus caminha sobre a tormenta. Jesus caminha sobre a tua luta. Jesus caminha sobre o teu problema. Ele caminha. Você não está perdido com essa luta. Ele tem todo o controle, ele subjuga o mal quando ele quer. Ele vence o problema. Então aquilo que era terrível para os discípulos, para Jesus, não era nada. Ele tinha ampla comunhão com o Pai. Então, ele sabendo da situação, ele vai. E melhor, os discípulos passaram a noite viajando, ele chega rapidinho. Ele vai andando sobre o mar e rapidinho. E o mar ele vai continuar assim até ele entrar no barco. O mar está revolto, ele não perde o equilíbrio, viu? Jesus não perde o equilíbrio. Ele tem ali a noção do teu problema, ele sabe o que você está passando, ele conhece e ele não foge do nosso problema. Um líder pode até fugir do problema de alguém, de um liderado. Jesus não. Os seus liderados estavam no meio do mar e foi para lá. Ele foi andando sobre o problema e ele foi ao encontro. Ele não deixa os seus perderem a batalha. Ele deixa até enfrentar, perder nunca. Então ele vai indo, ele vai chegando com todo o interesse. Ele para de orar. Se tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer, é orar. Ele parou para dar atenção para os seus discípulos. Jesus lá no céu, ele para tudo para olhar para nós. Ele está olhando para você agora. Ele está vendo teu coração aflito, a tua vida cheia de problemas. Ele está dizendo, eu estou olhando, e eu estou indo em tua direção, mas está muito complicado aqui junto de mim, Jesus, deixa comigo. Eu vou caminhar sobre isso. O que é mal para você, ele pisa sobre o problema. Ele quer pisar nesse problema, nessa noite. Ele vai trazer a solução. Ele vai trazer a bênção para o teu lar. Esse problema da tua família não é para sempre. Essa luta financeira não vai durar tanto quanto você pensa. Não vai. Por que não vai? Porque você está aqui, você está buscando ao Senhor e Ele está indo em tua direção. Mas pastor, o problema é grande demais. Quanto maior, melhor para ele caminhar. À medida que ele caminha, ele vai subjugando aquele problema. Então ele está tocando na tua vida nessa noite. Essa aqui é a noite da tua vitória, é o culto da tua vitória. Você não veio aqui passear. Você deixou a tua casa, o teu lar, quem sabe até o ambiente de trabalho e veio para cá. E Jesus está aí, por você, está indo em tua direção, ele chegou aí. Se você perceber, ele está aí pertinho do teu barco. Ele está indo. Interessante que ele queria até tomar a dianteira para ver os discípulos. A situação era tão aflita, mas Jesus chega e ele vai passando para ver a reação. Ele quer ver a tua reação, né? Ele quer ver o que você quer dele. Amém? Vamos lá, na jornada da vida. Diga assim: precisamos enxergar Jesus como Ele é. Olha aqui o versículo 49 e 50. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar. De repente, eles estavam olhando para o mar e viram alguém ali andando, um movimento sobre a água. Pensaram tratar-se de um fantasma, gente. Tem muita gente vendo fantasma e não vê Jesus. Tem muita gente que olha tanto para o problema, fica olhando para o seu problema, que em vez de ver a solução, vê Jesus, vê um fantasma. E pensa, esse problema é terrível. O Satanás está acabando com tudo. Tem gente vendo fantasma. Pare de olhar para fantasma. Se você ficar olhando demais para o teu problema, em vez de você enxergar Jesus, você vai ver fantasma. Você vai pensar que Satanás está chegando ali e está acabando com tudo. Muitas vezes a gente pensa, Satanás está vindo ao meu encontro. Não, é Jesus que está indo. Satanás não pode nem se aproximar, que ele é queimado, ele fica a uma certa distância, atirando dardos inflamados na tua mente, para contaminar a tua fé, a tua vida com Deus. Ele quer contaminar.
Mas você, preste atenção, procure enxergar Jesus no meio da luta. Eles estavam vendo o fantasma, mas logo lhes falou e disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus falou assim: não, aqui não é fantasma não, sou eu. Irmãos, é interessante isso. Muitas vezes a gente quer ter uma solução para o problema que estamos vivenciando, mas a gente não enxerga a verdadeira solução. Eu fico vendo pessoas no mundo tão desesperadas, com lutas, mas a pessoa não consegue correr em direção a Deus, não consegue buscar a Jesus, e não consegue nem mesmo enxergar Jesus. Vai olhando, vê tudo, menos Jesus. Enxerga fantasmas. Será que você não está vendo muito fantasma na tua vida? Tem pessoa que está em casa e fala: tem alguém batendo na porta. Tem gente que está sentindo um toque estranho. De repente é o anjo do Senhor batendo ali. Preste atenção. Olhe para Cristo. Jesus deu a sua vida por você na cruz. Para quê? Para te redimir, para trazer solução para os problemas, para te abençoar. Não fique enxergando aquilo que não é real. Você deve enxergar no meio do teu problema a solução, alguém vivo, presente, real, maravilhoso. O Senhor está aí, Ele está no meio da tua luta. Pastor, mas como é que Ele vai estar no meio da luta? Ele está porque está. Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Ele não teria que ir lá, Ele podia falar: os discípulos são experientes, eles que se virem lá. Não, Ele foi. Ele andou por sobre o mar. Andou. E Ele queria resolver. Nesse texto aqui, de Marcos, não fala, mas lá em Mateus fala que Pedro, se é o Senhor, quando Ele falou: sou eu. Mesmo Ele falando: sou eu, os discípulos tiveram dúvida. Como assim? Até Pedro falou: se é o Senhor, porque tinha dúvida, manda que eu vá. Aí Jesus falou: vem, eu ando por sobre o problema, você também pode andar se crer. A gente também pode pisar no problema e jogar para baixo. Pedro conseguiu andar, 2 pessoas andaram sobre o mar da Galileia. Jesus andou muito. Pedro deu um passinho, no segundo ele duvidou e afundou, Jesus segurou ele. Mas ele também conseguiu dar um passo. Lá na eternidade agora, ele está sentado com Abraão e falou: Abraão, você foi corajoso e ofereceu teu filho, mas eu andei sobre o mar. Né? Abraão pode ter falado: mas você andou pouco. Não, um passinho básico eu dei. Eu pisei e deu certo. No segundo eu descri e afundei. Tem muita gente que afunda fácil no meio do problema, ele vai para o fundo, porque não está crendo, nem mesmo em Jesus presente. Se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro. E os discípulos olhando e vendo fantasma. O que você está vendo? Fantasma ou Jesus? Você está vendo um problema maior ou a solução? Olhe para Jesus, Ele é a solução. Ele é a solução não será outro. A solução é Jesus. Não vai afundar. Não se permita ir para o fundo do mar. Creia no Jesus. Não veja fantasma, veja Jesus. Se você vê Jesus, a tua vida está resolvida. Veja Jesus. Ele está com você, Ele está andando junto a você. Esse problemão, ele está aí, ó. Os 3 foram ali para aquele fogo que o Nabucodonosor preparou, tinha 4. O fogo era terrível, até o 4º homem chegar, ele dava a volta básica e resolveu. Com ele o fogo não queima. Com ele junto a você, o mar não te leva embora. Você pode estar enfrentando essa luta, mas o mar não vai te vencer. Não vai. Você não vai perder. Você não vai perder. Amém? Eu vou encerrar essa mensagem. Na jornada da vida. Diga assim: Jesus traz bonança aos nossos corações aflitos. No versículo 51 diz: e subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Diga assim: e o vento cessou.
ficaram entre si atônitos. Tem um filme que fala que o vento levou, né? Aí no mundo o vento leva. O famoso filme, né? Até o Assis já viu esse filme, né, Assis? É de 1970. E o vento levou. Com Jesus o vento cessa. O vento não leva. Aí no mundo a luta leva você embora. A pessoa está com luta e piora. Está com a luta hoje, ele vai embora, né? Um outro cantor aí meio desavisado fala: deixa a vida me levar. Não deixa não. Não deixa a vida te levar não. Ele vai te levar para o buraco, né? Deixa Jesus entrar no barco. Se Jesus entra, cessou tudo, cessou. Quando ele vem a nós, o vento vai embora, acabou o vento. Aquele vento, aquele barco, tromba, vai virar, não vai virar. O que aconteceu? Complicou. E o vento e a água entrando no barco. Jesus vai ali, entra, Pedro, pega o Pedro, põe de volta. O discípulo dá trabalho, né? Põe de volta. Ele pisa no barco, acabou. O vento cessou. Eu acho que eu vou fazer um filme, e o vento cessou. Vamos bolar um filme desse aí, ué. O vento levou, né? O vento cessou. Com Jesus no barco, o vento vai cessar. Essa luta vai acabar. Eu estou profetizando sobre você nessa noite. Essa luta vai acabar. Essa luta vai cessar. Esse mal está terminando. Esse problema está sendo resolvido. Jesus entrou no barco, Jesus chegou na tua vida, Jesus está aí, o vento cessou, a luta, a bonança chegou, a presença de Jesus traz paz, a presença de Jesus traz segurança. Os discípulos estavam sem nenhuma segurança, de repente tudo ficou bom, tudo ficou gostoso. Aquele barco vira ou não vira? Com Jesus o barco vai certinho. Jesus no teu barco você caminha certinho, com Deus aqui para a eternidade, lá no arrebatamento. Deixa Jesus estar no teu barco, deixa Jesus controlar tudo, Ele vai resolver, amém? Ele resolve, Ele é bom, Ele quer o teu bem, Ele quer ser a solução para a tua vida. Vamos ficar de pé? Enfrente a luta, não corra da luta não. Se você correr, a luta corre atrás de você. Não corra da luta não, em frente. Creia em Jesus, creia que Ele está vindo, creia que Ele está vindo, creia nele. Creia em Jesus e veja, não veja fantasma, não veja o que não é real. Não fica vendo a tua vida acabando, ela não vai acabar. Não fica pensando que você está derrotado, porque você não está. Receba a paz do Senhor. Seja vitorioso, muito vitorioso na jornada da vida. Jesus chegou aí no teu barquinho. Agora Ele está aí. Você sentiu Ele? Sinta Ele e a bênção vai chegar.